Olá, amigos, boa noite. Muito obrigado por estar mais uma vez conosco aqui. Esse programa é um novo programa que nós estamos tentando emplacar aqui, tá? Que é uma conversa bem descontraída para falar sobre vários assuntos nacionais, né? O que está acontecendo, esse programa vai ser em português e eu deixo vocês com a nossa vinheta. Já voltamos. Isso aí, amigos. Agora, hoje, nós temos mais uma vez conosco o Haroldo. Vou chamar aqui Haroldo. Opa, Haroldo, boa noite. Boa noite, mano. Tudo bem? Como está aí? Como está? Tá Como foi a semana? Como foi a semana? Na medida do possível, indo bem, graças a Deus. Como está a economia por aí? Rapaz, estamos sobrevivendo, né? Por enquanto, ainda continua a inércia aí do governo Bolsonaro, né? Vamos ver aí daqui para frente. É verdade. Faz vários anos que estamos sobrevivendo, né, Haroldo? Brasil é só isso, porque no Brasil só quem realmente tem que viver em abundância é a elite. O povo tem que apenas trabalhar para pagar a conta dele, né? Você sabe que faz um ano e meio atrás eu vi uma lista das profissões mais bem pagas do Brasil e eram 10 profissões, 7 das quais eram empregados do governo. Pois é, daí é a lógica do Brasil. É isso que você já vê que alguma coisa está errada, porque um país não pode ser saudável se 7 das melhores 10 profissões são empregados do governo, ou seja, não está se criando nada, né? Não, isso daí também é até como eu posso dizer, uma consequência de uma mentalidade cultural que nós temos aqui, né? Todo mundo busca segurança. Você está entendendo? E o meio mais claro de se ficar seguro é ir para o setor estatal, você está entendendo? E falando disso aí, Haroldo, como nosso tema sempre vai ser o Brasil nesse programa, tá? Então, né? Falando isso aí, esse aqui assunto, não sei se você lembra, começa lá com Fernando Henrique Cardoso, quando o número de concursos públicos começa a aumentar, né? Começa a aumentar em todos os segmentos. Com o primeiro governo do Lula, nos 2 primeiros, isso aqui estoura, né? Então, são pelo menos aí umas 2 gerações de jovens que só pensavam em concurso, né? Eu lembro, você também deve lembrar muitos teus conhecidos, assim como os meus, seguramente, né? Eu saí dessa bola. Não, esse daí no Brasil já é antigo. Você pega, por exemplo, a literatura de Machado de Assis, ou outros escreveram no começo do século, a passagem da República, você já tinha essa tendência de ver o Estado como um meio de vida, você está entendendo? Então, assim, não tem aquela mentalidade empreendedora, né? Você está entendendo? As pessoas verem possibilidade de autodesenvolvimento em outros setores da realidade social. Só que a tendência sempre é buscar o Estado como meio de vida. Tá? Quando falamos que o Brasil é o país do futuro, sem esse segmento ali da criatividade, né, de criar, né, não tem como ter futuro, não. Não tem futuro, você está entendendo? Você pode ver. Aí, ou seja, toda aquelas pessoas que têm mais capacidade de desenvolver alguma coisa são tragadas pelo governo. Você está entendendo? Ele chega no governo, ou seja, entra na burocracia, e entrando na burocracia, a única coisa que pensam é se estabilizar lá e pronto, e viver com salários cada vez mais galopantes e o resto se quebra, você está entendendo? Chegamos ao ponto de hoje, né? A visão 7 das melhores profissões mais bem pagas, ou seja, a elite do país é empregado do governo. É empregado do governo, exatamente. E aí como é que faz? Aí você não tem, como eu posso dizer, uma estrutura social apta, né, a desenvolver as potencialidades do Brasil. Então o Brasil fica sempre um país imenso, com imensos recursos naturais, sempre subutilizados e cada vez que é subutilizado, fica mais à mercê da cobiça internacional sobre esses mesmos recursos, você está entendendo? Então vira um círculo vicioso, você está entendendo? Aonde a riqueza fica totalmente sob o poder do Estado, o Estado senta em cima, ninguém pode produzir nada,
tem leis draconianas aí que impedem qualquer empresabilidade séria no Brasil. Então, a tendência natural, como uma defesa humana, é buscar o Estado e viver na amazia. Parece que as pessoas cheiram, né? Cheiram onde que está o dinheiro, né? É quase uma natureza, né? O pessoal vão procurando, chega na adolescência, acaba e fala, é ali. Eles sentem o chamado. Exatamente. Você já vê isso, por exemplo, você entra na faculdade, você já vê que a tendência geral é as pessoas buscarem uma estabilidade dentro de um emprego público, você está entendendo? Então, sim. a mentalidade do Brasil é essa, você está entendendo? É uma das coisas que nós temos que quebrar, com certeza nós temos que quebrar. Outro dia ouvi uma análise, Haroldo, sobre o Elon Musk. E se sabe que o Elon Musk não é norte-americano, né? Ele é África do Sul. Pô, eu conheço a Tesla, o Elon Musk tem várias empresas, né? A Tesla tem a Tesla, a Neuralink, tem a Tesla, Neuralink, tem a dos foguetes. SpaceX, tem então uma porção de empresas aí. Exatamente. Mas criou lá, porque lá tem mais liberdade para criar. Porque lá a mentalidade logo é o seguinte: qual é a lógica do jovem americano? Como eu vou ganhar meu primeiro milhão? Então ele nem pensa em Estado, você tá entendendo? A gente pensa exatamente na iniciativa privada, ou seja, como é que eu vou ficar rico, em que eu vou empreender. No Brasil isso daí não acontece, as pessoas, isso está fora do imaginário brasileiro, até porque o imaginário brasileiro, se for ver na literatura, toda ela gira em torno exatamente de cargos públicos. Você está entendendo? O governo está sempre no centro de toda a criatividade do país, você está entendendo? Então, assim, não tem iniciativa social assim, autônoma, fora do governo, você está entendendo? A gente sai já com uma dívida, né? A pessoa já quer mostrar, né? Aqui já sai com dívida desde o início. Variavelmente. Ou seja, você está falando que nós não vivemos numa realidade, Haroldo? É isso mesmo? Não, a gente vive numa segunda realidade. O brasileiro, ele não tipo, é porque ele tem uma certa aversão ao conhecimento, correto? Então, ele tem uma tendência natural a fantasiar, imaginar a realidade, certo? Que, de certa forma, contradiz a própria situação experiencial do indivíduo. O indivíduo está vivendo uma coisa, mas ele está falando sobre aquela coisa, uma coisa que não tem nada a ver com o que ele está vivendo, percebe? Então, o brasileiro ele vive alienado da sua própria situação existencial. Então, por exemplo, você pega um país que tem 50 mil assassinatos por ano, e as pessoas entendem que o único problema desse país é a corrupção política. Eu falei, peraí, pô, você está entendendo? Então, assim, a escala de valores está invertida. Né? Ou as mesmas pessoas que sofrem da violência advogam para que ninguém tenha armas, né? Exatamente. Estava lendo um comentário engraçado, que a partir de agora, quem for achado com arma, se não for bandido, vai ser preso. Tá entendendo? É verdade. Se você não tem se você não tem a compreensão da verdade objetiva das coisas, você não tem como perceber uma ordem hierárquica que produza um bem social, ou seja, cria um contexto social no qual o bem humano é possível, você está entendendo? Então, se as pessoas não vivem sob o domínio da verdade, subordinado aos esquemas de verdade efetiva, então elas não conseguem imaginar uma ordem humana possível, uma ordem boa humana, você tá entendendo? Então elas ficam ali sempre numa ilusão de um futuro paradisíaco que na verdade, é o meio pelo qual elas são sempre conduzidas ao inferno, você está entendendo? Exatamente por desprezar a verdade, você está entendendo? Quem que é o promotor dessa realidade que nós vivemos? Essa que não é realidade, obviamente. Quem promove isso aqui? Cara, são o principal vetor revolucionário no Brasil sempre foi o Estado, desde quando caiu a República. Quando caiu o Império, já na República já começou o Estado sendo o vetor de todo o processo revolucionário no Brasil, você está entendendo? E que meios ele se utiliza para nos manter nessa realidade? Cara, isso que não é a realidade, né? Entendeu?
Ó, os meios que ele utiliza por isso daí é exatamente essa compulsão brasileira de não buscar a substância efetiva das coisas, você tá entendendo? Sempre ficar numa superficialidade ali de opiniões. Então, o brasileiro tem uma tendência natural a ser, tipo assim, aderir a uma opinião como se fosse a própria realidade substantiva das coisas, quando, na verdade, a opinião é o, tipo, se não está ligada à verdade, não é nada, você está entendendo? Então, fica numa poeira de opiniões ali que acaba sendo confundida, né? E sobre isso tem uma coisa interessante, porque hoje um dos meios, eu acho que a caixa de ressonância é a mídia, né, Haroldo? A mídia é difícil. Sim, mas antigamente não tinha mídia. E qual que era o meio? O que você acha? Por exemplo, a mídia, na verdade, se fosse desde quando o advento da mídia com aquela imprensa de Gutenberg lá, já no alvorecer ali do protestantismo, você está me entendendo? Ela sempre foi esse meio de tirar as pessoas do centro da realidade e criar uma segunda realidade para daí influenciar com essa segunda realidade o processo das coisas, tá entendendo? Só que se você pegar aqui, por exemplo, as ilusões perdidas ali de Balzac para cá, que foi depois do processo napoleônico, a mídia já tinha essa mesma mentalidade que a mídia de hoje tem, já estava naquele tempo lá, você está me entendendo? Então, qual é a lógica da mídia? A mídia é a seguinte, ela sobrevive promovendo os piores e boicotando os melhores. É nessa lógica autofágica aí que ela se promove, percebe? Então, todos aqueles que têm uma opinião mais abalizada da realidade, aqueles que realmente estão compreendendo a situação, é expurgado da opinião pública. E eles dominam a opinião pública promovendo os piores. Por quê? Por que ela faz isso? Pelo simples falta de autossobrevivência, porque se você é um medíocre, você não tem conhecimento aprofundado de nada. E se você permite que um homem de conhecimento fique ao seu lado, debatendo com você, evidentemente você vai perder espaço, não é isso? Então os medíocres se unem para expulsar os melhores para que eles tenham um domínio sobre tudo. Então isso é uma tendência natural. Até porque também tem outro fator. A mentira, por exemplo, o cara fala uma mentira, não é isso? Ele não tem compromisso nenhum com a realidade. Só que o homem de verdade tem compromisso com a realidade. Ele vai querer refutar a mentira. Então ele está numa situação desprivilegiada em relação ao mentiroso. Muito bem. Sim, agora, vamos lá. Se alguém está nos ouvindo aqui e não tinha caído em si, que não está vivendo na realidade, o que ela pode fazer? Cara, o que pode fazer é o seguinte, eu acho que é buscar a verdade, você está me entendendo? Compreender o que é o ser humano dentro do contexto real no qual o ser humano existe, você está entendendo? Que é o contexto divino. E aí, para isso, o cara tem que ter uma certa compleição de realidade clássica, porque na medida que ele tem uma compleição de realidade clássica, ele tem a categoria de substância, ou seja, de estrutura de realidade, entendeu? No qual a verdade sempre prevalece. Então, se você tem uma percepção de que a realidade tem uma ordem e você precisa conhecer essa ordem para poder operar a realidade, então isso significa que aqueles que detêm, que buscam a verdade, têm, ou seja, um predomínio sobre essa mentalidade. Você está me entendendo?